Bom dia, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês uns versículos que estão em João, capítulo 3, a partir do versículo número 29. E diz assim: num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. E agora eu vou continuar lendo alguns versículos mais, mas vou deixar por aqui. Eu estou lendo o livro, a carta de João, e por isso que, assim, nossos devocionais serão sobre esta carta. E quando eu li aqui esses versículos, eu tenho aqui minha Bíblia em espanhol, eu já li várias vezes e temos escutado muito isso, né? Até tem a canção aqui, Ele, né? Que Jesus, ele tem que ser o mais importante e nós temos que diminuir. E eu fiquei pensando, porque assim, a palavra de Deus se renova e sempre encontramos algo mais o que aprender. E hoje, Deus me levou a pensar desde outra perspectiva, porque eu sei que nosso eu, em nosso interior, tem que diminuir para que Jesus venha a crescer em nosso coração a cada dia, né? Todas nossos pensamentos pecaminosos, toda nosso velho homem tem que diminuir e crescer Jesus nas nossas vidas, o Espírito Santo em nossas vidas, em nosso coração. Mas hoje eu fiquei pensando, porque assim como do que sai da nossa boca espelha o que está no nosso coração, nossas atitudes e tudo que nós fazemos é a mesma coisa, né? Também espelham o que nós temos. E eu fiquei pensando, será que nós estamos dando cada vez mais importância a Jesus e menos a nossas coisas? Não porque seja pecado nos ocupar das coisas de nossa rotina, nossa dia a dia, trabalho e demais, compromissos. Mas será que em algumas pequenas coisas nós estamos nos colocando como mais importantes e deixando como Jesus no segundo lugar? E aqui no Brasil, quando eu cheguei, eu assim, teve uma dificuldade em dar minhas fotos para que colocassem nos cartazes, né, nas artes de quando eu ia predicar ou ter uma ministração, palestra, aula, enfim. Porque, assim, na Argentina, agora talvez está um pouquinho mais, virou mais moda, mas no momento que eu vim para aqui, jamais eu coloquei uma imagem minha num cartaz, numa arte, porque justamente isso, eu penso que as pessoas têm que vir a um lugar por a palavra ou por o tema, mas não por nós, porque nós somos simplesmente mensageiros, somos usados por Deus, somos
né? Somos vasos de barro que contém algo, um tesouro muito grande. Mas, assim, hoje eu uso, assim, não estou falando em contra de usar, de colocar num cartaz a imagem do pregador, quem vai ministrar, eu faço. Mas não tem que ser importante nas nossas vidas. O mais importante tem que ser Ele. Não é a nossa imagem, não somos nós. Não é o que nós podemos fazer, porque é Ele através de nós. Então, verdadeiramente, que possamos refletir sobre isso. Quando nós colocamos nossa imagem, é porque nós queremos aparecer? Ou é porque realmente é necessário, mas em nosso coração, quem é o mais importante, quem vai levar a palavra é o Jesus. Né? Nós não somos Jesus, como aqui João está falando de João o Batista. Né? Teve aí uma discussão entre os discípulos que perguntavam, né, que questionavam a João o Batista, porque Jesus também estava batizando e aí eles perguntaram como é possível. E aí João conta para eles, não, mas ele é o Messias, eu não sou o Messias. Ele é quem tem que crescer e eu diminuir. João o Batista foi levantado para um propósito, foi usado por Deus e ele era um homem de Deus e foi até a morte. Né? Mas quem deveria ser o importante era Jesus. E não ele fala isso para os discípulos, não. Ele tem que ser mais importante. E eu cada vez diminuir. Eu teve meu momento, né? Então, é isso também que eu reflito muito. Quando Deus nos usa com pessoas para levar uma palavra que até eu não sei como acontece com outras pessoas, mas às vezes, eu fico assombrada de como o Espírito Santo fala através de mim coisas que não vieram de mim, porque não tem como. E nesse momento somos usados por Deus e Jesus entra na vida das outras pessoas. Só que, a partir desse momento, nós temos que diminuir e Jesus crescer a nosso lugar. Porque senão muitas pessoas começam a idolatrar as pessoas. Não, porque foi a pastora Carla que deu essa palavra. Não fui eu, foi o Espírito Santo através de mim. Foi Jesus. Então, dar a glória a Deus, dar a honra a Deus, a Jesus nesses momentos. Né? Então, eu fiquei refletindo muito nisso, né? E a palavra de Deus é tão linda, tão linda. Depois continua no versículo 31, vou ler aqui em português. Diz: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, mestre, estou lendo em outro capítulo, 31, capítulo 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra e da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém,
Quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Nossa, tantas coisas em tão poucos versículos. Mas eu queria remarcar aqui, primeiramente, que ele fala de que nós falamos coisas terrenais e que ele, Jesus, veio do céu e ele fala de coisas que ele viu e ouviu. E então, nós agora, eu entendo que nós agora que temos o Espírito Santo, um pedacinho aqui em nosso coração, é o que nós conseguimos falar de coisas espirituais, porque já não somos os mesmos que antes, quando não conhecíamos Jesus, quando não tínhamos o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, agora nós também podemos falar de coisas espirituais, só que eu fiquei pensando porque aqui diz que Deus dá para Jesus, né? Ele é enviado por Deus, né? Nosso primeiro missionário transcultural ou celestial. E diz que fala as palavras de Deus, porque Deus dá para ele espírito sem medida. Nossa, eu fiquei pensando aí, Jesus, ele tinha o Espírito sem medida. Então, se ele tinha o Espírito sem medida, quer dizer que nós não temos, assim, 100% como Jesus, né? Porque, obviamente, ele é Deus, era Deus e é Deus. Mas com o pouco que nós temos, essa medida que Deus nos deu, como a medida de fé, nós podemos fazer grandes coisas, como os discípulos fizeram, e que também Jesus falou que nós faríamos coisas ainda maiores que Ele. Então, imagina as coisas que nós, como crentes, como cristãos, temos para fazer. E uma das coisas é nosso testemunho, assim como aqui João Batista falou que Jesus ele dá o testemunho do que ele viu e ouviu. Nós também temos essa obrigação de falar do que Jesus fez nas nossas vidas e do que vimos também. Ouvimos e vimos. E será que estamos fazendo isso? Será que em todo lugar onde nós andamos estamos sendo testemunho? Porque isso é o que Deus quer de cada um de nós. É o que pediu para Jesus e é o que Jesus, quando ele subiu para o céu, deixou para nós a grande comissão de ser testemunhos dele, falar para as pessoas. Se Jesus quiser, os anjos, Deus poderiam fazer essa tarefa, mas ele passou essa obrigação para nós como crentes, como cristãos. E outra das coisas que chamou muito minha atenção desses versículos é a última parte, onde diz que os que obedecem ao Filho, os que não obedecem ao Filho, não terão a vida eterna. Então, para aí, como assim? Obediência aqui está ligado com a vida eterna. Então, nós acreditamos em Jesus, sim. Ele levou todos os nossos pecados nessa cruz, ao morrer e ressuscitar, se entregando como o Cordeiro perfeito nessa cruz, um sacrifício. Nós acreditamos nisso, então nós temos salvação. Mas essa salvação tem uma vida eterna. Pelo que eu estou entendendo aqui, essa salvação tem uma vida eterna. E essa vida eterna está ligada com a nossa obediência. E isso eu não li isso aqui, também está em outras histórias da Bíblia, mas aqui vai ficar muito longo. Mas, se nós repararmos aqui, nossa obediência está ligada à nossa vida eterna, que é onde vamos a passar
o resto das nossas vidas. Então, será que nós estamos obedecendo? Será que nós estamos sendo testemunhos? Será que nós estamos pregando e usando todas as ferramentas que temos nas nossas mãos para levar a palavra de Jesus, a salvação de Jesus para todas as pessoas que não conhecem a Ele ainda? Ou pessoas que talvez também estão desviadas, né? O filho pródigo. Eu sei que o filho pródigo conhece o caminho para casa, mas nós também podemos dar uma palavra. Nós também podemos encorajar para pessoas feridas, talvez, porque, obviamente, a igreja é composta de pessoas e, porém, não é perfeita, sim? Mas nós podemos trazer de novo as pessoas para a presença do Senhor, com uma palavra, com um abraço, com nosso ouvido escutar, e com uma oração, com uma mensagem nas nossas redes sociais, ou no WhatsApp, ou na ligação, um áudio, o que seja. Estamos sendo testemunhos do que Jesus fez nas nossas vidas. Estamos falando de coisas espirituais, ou nossa vida está no âmbito terrenal o tempo todo. Porque nós temos que falar de coisas espirituais. Eu sei que tem pessoas que dizem, eu não quero espiritualizar tudo. Mas olha só, nós moramos em um mundo criado por Deus. Um Deus que não conseguimos ver, porque age no mundo espiritual. Então, tudo tem a ver com o espiritual. Eu sei que ninguém vai concordar muito comigo, mas se nós somos seres espirituais e andamos num espírito, vamos entender que tudo que acontece nesse mundo é espiritual. É espiritual. Não importa que nós não consigamos enxergar, não importa, mas é espiritual. Mas, enfim, eu só queria remarcar isso, que a obediência está ligada com a vida eterna. Então, seja obediente, pregue a palavra do Senhor, a tempo, fora do tempo, em todo momento, seja testemunho, porque é uma obrigação que nós temos como crentes. E é um mandato do Senhor, antes dele subir lá na direita do Pai. E enquanto esperamos a Ele, enquanto estamos esperando a segunda vinda de Jesus, nós temos essa responsabilidade. Que Ele nos encontre trabalhando, que Ele nos encontre sendo testemunhos, que Ele nos encontre sendo luz. E com isso termino. Nós estamos vendo no mundo muitas coisas. Tudo que a Bíblia está falando, profetizando, tudo está se cumprindo. E a terra está gemendo com dores de parto. Quando o parto está perto, as dores se incrementam e a terra está se incrementando de dores. Então, seja testemunho da palavra de Jesus, porque Jesus está voltando e é nossa responsabilidade levar o Evangelho. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã no próximo devocional.